Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a uma live sobre tirar dúvidas em relação ao cultivo de cogumelos. Então, meu nome é Ângelo Piaia, sou engenheiro agrônomo, trabalho com consultoria e cursos na produção de cogumelos comestíveis, tenho experiência dentro da produção de cogumelos comestíveis em sistemas orgânicos. Então hoje nós trazemos aí uma live de perguntas, enfim, dúvidas, né? Como eu começo aí um cultivo de cogumelos. Então os detalhes que tem. Então essa é uma live aí onde que eu gostaria que você que está aí do outro lado vai me respondendo se está escutando bem, enfim. E questionamentos, dúvidas que você tem sobre o cultivo de cogumelos. Então, já pensou em cultivar, está em projeto de cultivar cogumelos, mas está com dificuldades em relação a como você vai estar trabalhando, desenvolvendo aí o teu projeto. Então, hoje, esse é o propósito dessa live. Então, um dos detalhes assim para o início, para quem vai estar cultivando cogumelos ou tem um projeto. Boa noite, Ana Luísa Santiago. Então, sejam bem-vindos todos aí que têm interesse em cultivar cogumelos. Essa proposta aí da live, então, ela tem o intuito de qualificar um trabalho profissional aí de quem está buscando aí rentabilizar e ter uma nova fonte de renda aí com o cultivo de cogumelo. Então, as dúvidas são muitas de quem está iniciando aí um cultivo e, nesse sentido, a gente vem aqui compartilhar um pouco assim de algumas informações que são relevantes em relação ao assunto. Então, nesse sentido, um ponto interessante assim para quem pensa em começar um cultivo eu preciso conhecer o clima, né? Então, antes ainda do clima, conhecer o mercado. Composto. Bom, a primeira pergunta então vem do Vitor, né? Composto, produzo ou compro? Então, composto, para quem não sabe, ou substrato, no caso do meu trabalho é substrato, o substrato aí eu recomendo que você faça o composto, faça o substrato. A grande dificuldade em relação a isso é que se você vai comprar composto, provavelmente você vai ter que comprar um volume expressivo de substrato e que isso vai ter um retorno financeiro, mas o que acontece? O substrato, que é o meio nutritivo que o cogumelo se desenvolve, ele tem uma certa nutrição, e quando essa nutrição ela é totalmente consumida pelo fungo, então a tendência é que o substrato comece a ter uma baixa diminuição em relação à produção. Então, nesse sentido, se você vai querer produzir de forma contínua para atender teu mercado consumidor, Victor, eu recomendo que você faça o composto. Por mais que existam assim alguns detalhes em relação a como produzir, eu recomendo, porque você vai conseguir escalonar muito mais a tua produção. Eu tenho experiência aí que acompanhei um agricultor no Rio Grande do Sul há uns 2 anos e ele comprava composto pronto de São Paulo, então era em torno de 2.400 quilos, 3.000 quilos aí de composto e fora o frete. Então, normalmente assim, o composto que vinha para ele era um composto somente inoculado, então você tinha o fungo já dentro do meio nutritivo, naquele caso era um composto à base de palha, mas o que acontece? Ele não era um composto colonizado. Então, durante a viagem, corre-se o risco de você contaminar, ter um problema de contaminação do teu composto antes de chegar na sua propriedade. E isso é um detalhe aí que faz toda a diferença. Então, tu está iniciando um projeto, já daqui um pouco tu não tem certeza, tu não sabe qual meio nutritivo foi utilizado. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Bom, essa do composto seria mais ou menos isso. Eu recomendo então fazer o composto para você conseguir escalonar. O que é escalonar? Você vai conseguir controlar muito mais quanto de produção eu quero por semana, quanto eu quero de produção por mês.
Como que eu vou calcular isso? Vou calcular isso em função do meu objetivo e do mercado consumidor que eu quero atingir. Então, do público que eu quero atingir. Porque vocês, se não sabem, mas é interessante ressaltar que os cogumelos in natura, eles têm uma validade relativamente baixa. Então, você tem que já prever um certo consumo, uma certa venda de cogumelos. Aí fica muito mais fácil, tá? Então, nesse sentido, faça o seu composto. Variedades indicadas, pergunta aqui o Grauler. Então, esse é um ponto interessante. Bom, primeira coisa, estude o clima da sua região, estude o clima, estude as estações. Então, a partir dessa pesquisa e de uma observação também do local onde você vai cultivar, aí a partir daí você vai começar a pensar, bom, que espécies eu posso cultivar e qual o nível tecnológico que eu tenho, qual é o capital que eu tenho para estar investindo numa produção de cogumelos, tá? Mas estude o clima, busque informações sobre o clima da região, tanto informações técnicas e científicas, mas também informações de observação do local, tá? Observações do local. Há formas de reforçar o composto. Ana Luísa Santiago, você se refere aí em relação a fazer um composto mais nutritivo? Seria nesse sentido? E uma coisa interessante, pessoal, é saber a diferença entre composto e substrato, né? Composto está mais relacionado à compostagem, né? Existem vários métodos de você produzir o meio nutritivo para os cogumelos. Então, pode ser através de compostagem, então é um processo de compostagem controlada, diferente de uma compostagem para a produção de um adubo orgânico. Tá? É uma compostagem controlada, onde você vai estar aí otimizando e controlando os níveis de nitrogênio, enfim, em um processo que os nutrientes estejam mais disponíveis para o fungo. E existe um processo também que é o substrato. O que é substrato? Substrato seria simplesmente uma mistura de materiais nutritivos, dentre eles materiais também, uma parte maior que é rica em carbono, e uma parte menor que seria rico em nitrogênio e minerais, que vai auxiliar no processo de desenvolvimento do fungo, do micélio dentro do substrato, e também isso que vai determinar a qualidade e a quantidade de cogumelos que você vai produzir por substrato. Bom, levando em conta a consideração custo-benefício, com certeza trabalharia com pasteurização, tá? É um método muito mais em conta, e aí você tem equipamentos muito mais acessíveis do que trabalhar com esterilização. Então, para quem está iniciando aí um cultivo, trabalhar com esterilização não vejo que seja o caminho. Até porque se você trabalhar com esterilização, provavelmente vai ter que comprar caldeira, enfim, vai ter que ter um sistema muito mais caro e que num primeiro momento acaba inviabilizando. Então, eu priorizo e penso em priorizar o uso de insumos orgânicos e muito mais nos materiais que compõem o substrato para que eu consiga agregar valor ao meu produto do que em relação a métodos muito complicados e de alto custo. Bom, então a pergunta do Enjoy Kombucha, a esterilização do composto em tonel. Então não é esterilização, né? Seria um processo de pasteurização ou vaporização. Água com cal também é outro processo, mas no trabalho que eu desenvolvo, um deles, eu trabalho com serragem. Então trabalhar com serragem e materiais nutritivos para suplementar essa serragem não é viável trabalhar com o método de tratamento químico com cal. Esse método ele é muito mais eficiente quando você vai trabalhar somente com palha. Então, pessoal, podem ir perguntando aí, mas é isso. Essas partes são bem importantes. Então, primeiro o clima. Então, estudem o clima da região que vocês vão estar pensando aí em cultivar. Isso faz toda a diferença. Tem algumas espécies que não vão se adaptar. Então, entendo que quando você
vai ter que investir muito em tecnologias e, enfim, artificializar o sistema, você tem que avaliar a relação custo-benefício, né? Quanto tempo vai ser o ROI, né? Que é o retorno do investimento do capital fixo. Então, quando você está trabalhando aí com um sistema que vai te gerar logo de início um grande fluxo de investimento fixo, isso acaba aqui um pouco travando o processo e você vai demorar muito mais para ter um retorno como renda. O Vitor aqui pergunta, então, mercado do shiitake ou shimeji, qual a maior demanda atualmente? Bom, em relação à demanda, pelo menos a minha percepção, e também tem os dados da Associação Brasileira de Produtores de Cogumelos, onde mostra que o shimeji é o segundo, o shimeji está dentro do segundo gênero, que é o gênero Pleurotus, né, dentro da classificação científica, como o segundo mais produzido no Brasil, né. Primeiro vem o champignon de Paris, o agaricus, e aí depois vem shimeji, shimeji branco, shimeji cinza, o hirataki, tá? O shiitake também tem a sua expressividade em relação à produção e cultivo, demanda, mas é um cogumelo, um fungo, né, na verdade, que tem uma demora muito maior em relação à produção, né? Quanto que você vai pensar que eu consigo cultivar shimeji de 15 a 35 dias, 20 a 35 dias, depende da situação, depende do clima, tá? E depende da espécie. O shiitake aí, por exemplo, o shiitake em blocos, 3, 4 meses para começar a produzir. Se você for pensar em toras, shiitake em toras aí vai demorar de 8 a 12 meses. Bom, uma estimativa de investimento inicial e de como quantificar, então, a Denise Donagro. Bom, primeira coisa é o seguinte, não tenho ainda como te dizer isso, porque vai depender muito de onde você vai comprar esses materiais. Eu posso te dizer estimativas de quanto cabe, por exemplo, por metro quadrado de instalação, mas o custo da tua instalação vai depender muito da tecnologia que você vai investir. Então, existem sistemas, por exemplo, desde sistemas com barracos de lona, existem sistemas um pouco melhores que aí com construções de alvenaria, enfim. Aí vai depender se você vai trabalhar com controladores e automação do teu sistema, tá? Então é muito relativo quanto você vai gastar, tá, para estar fazendo uma produção. Depende do teu nível de investimento, né? Quanto você tem de capital fixo para estar investindo. Como os componentes orgânicos não haverá competidores que atrapalham o crescimento. Bom, esse é o processo que o intuito da pasteurização, né? Você cria uma janela de tempo onde você vai amenizar os micro-organismos que não são benéficos pro substrato, e nesse tempo é feita a inoculação do fungo de interesse, e o fungo de interesse então ele vai ter um tempo para colonizar o meio nutritivo, no caso serragem e suplementos orgânicos. 40% de palha, 40% de bagaço de cana. Bom, essa é uma receita, na minha opinião, não trabalharia com bagaço de cana, não tenho experiência também, mas entendo que você tem que ter um cuidado muito grande, onde você vai ter dentro do teu substrato materiais nutritivos de rápida assimilação pelo fungo, e que podem vir outros fungos competidores como Trichoderma, Penicillium, e podem atacar esse composto antes que o fungo faça a sua colonização no espaço do substrato, tá? Trabalharia com uma receita daqui um pouco à base de capim, e você tem que também observar que tipo de capim você vai utilizar. Utilizar capins com fibras mais longas,
porque isso vai fazer com que haja menos retenção de umidade no substrato para que ele não fique encharcado, tá? Farelo de arroz e farelo de soja são bem-vindos, borra de café também. Não trabalho com gesso, a princípio trabalho com cal hidratada e tem tido um bom efeito. Para pleurotos, pode ser sim em jovem kombucha. Pensando no shiitake em relação a toras de eucalipto, bom, você tem que ver também que região do Nordeste você está e se realmente você vai ter clima para cultivar o shiitake, né? Mas pensando simplesmente nas toras, toras que você pode estar utilizando aí, pode ser mangueira, tá? Toras de mangueira e de leguminosas. Então, leguminosas, porque leguminosas, árvores leguminosas, elas têm um nível de nitrogênio maior dentro do seu meio nutritivo, então isso vai acelerar também a decomposição da tora para a produção. Bom, a pasteurização que eu uso é pasteurização com tambor a princípio, mas a ideia é estar agora avançando para trabalhar com um sistema de caldeira geradora de vapor, onde o vapor é gerado por um sistema e ele é enviado para uma caixa metálica, um ambiente vedado e com isolamento térmico para que você consiga ter uma maior eficiência e ter um maior volume em relação à quantia de substrato pasteurizado. Bom, os pontos positivos aqui é Monique Cardoso. A facilidade, né, enquanto um composto, para mim essa é uma das principais. Enquanto você vai ter aí um composto que você vai ter que controlar, enfim, normalmente assim, em torno de uma semana aí para você fazer a estabilização do composto, o substrato eu faço o sistema em um dia, na verdade de 5 a 8 horas, tá? Bom, o capim vetiver, Márcia, é um capim com uma relação carbono-nitrogênio alta, mas é um capim também muito rico em silício. Em trituração, teria que fazer testes. Daqui um pouco fazer uma suplementação desse capim, pode ser uma possibilidade. A questão principal é você ter volume para que isso se torne viável para você cultivar, né? A menos que seja um teste. Então, nesse sentido aí, eu vejo assim, com cavilhas, Pronobis, eu não trabalho com parafina, não há necessidade, a princípio da parafina. Atendi há algum tempo um produtor próximo aqui onde eu estou e ele nunca utilizou a parafina. A parafina ela é muito mais utilizada no sentido de te dar uma proteção quando vai ser feita inoculação com serragem, né? No caso de inoculação com cavilhas, não vejo a necessidade de vedar com parafina e breu, que poderia também ser substituído por cera de abelha, daqui um pouco, depende da escala, né? Noz moscada 420, sim, como uma fonte de carbono, a casca seca de café ela pode ser utilizada. O detalhe é que você deveria, e eu recomendo que você faça uma boa trituração, para você ter uma melhor homogeneização de materiais, né? A casca seca de café poderia contribuir aí como uma parte maior de fonte de carbono para compor o substrato. E aí, adicionando a esse material aí, suplementação com farelos e farinhas orgânicas, que são possibilidades para nutrir melhor e aí dar uma condição para produzir mais cogumelo. Então esses são alguns pontos que a gente vem trazendo, né? Mas para quem está aí pensando em começar um cultivo comercial, além dessa questão do clima, enfim, as dificuldades técnicas que você tem em relação a... Bom, Quirera, Marcos, poderia até utilizar Quirera, mas eu recomendo que você trabalhe com materiais mais pulverizados quando você trabalha com materiais nutritivos, porque isso vai fazer com que você tenha uma maior mistura
desse material nutritivo no substrato. Que daqui um pouco você vai ter pontos com mais nutrição, outros pontos com menos nutrição dentro do substrato. Isso vai fazer com que você tenha a diferença de produção de substrato por sacos, por bloco. Depende do teu nível de investimento, né? Quanto você tem de capital fixo para estar investindo. Como os componentes orgânicos não haverá competidores que atrapalham o crescimento. Bom, esse é o processo que o intuito da pasteurização, né? Você cria uma janela de tempo onde você vai amenizar os micro-organismos que não são benéficos pro substrato, e nesse tempo é feito a inoculação do fungo de interesse, e o fungo de interesse então ele vai ter um tempo para colonizar o meio nutritivo, no caso serragem e suplementos orgânicos. 40% de palha, 40% de bagaço de cana. Bom, essa é uma receita, na minha opinião, não trabalharia com bagaço de cana, não tenho experiência também, mas entendo que você tem que ter um cuidado muito grande, onde você vai ter dentro do teu substrato materiais nutritivos de rápida assimilação pelo fungo, e que podem vir outros fungos competidores como Trichoderma, Penicillium, e podem atacar esse composto antes que o fungo faça a sua colonização no espaço do substrato, tá? Trabalharia com uma receita daqui um pouco à base de capim, e você tem que também observar que tipo de capim você vai utilizar. Utilizar capins com fibras mais longas, porque isso vai fazer com que haja menos retenção de umidade no substrato, para que ele não fique encharcado, tá? Farelo de arroz e farelo de soja são bem-vindos, borra de café também. Não trabalho com gesso, a princípio trabalho com cal hidratada e tem tido um bom efeito. Depende do teu nível de investimento, né? Quanto você tem de capital fixo para estar investindo. Como os componentes orgânicos não haverá competidores que atrapalham o crescimento. Bom, esse é o processo que o intuito da pasteurização, né? Você cria uma janela de tempo onde você vai amenizar os micro-organismos que não são benéficos pro substrato, e nesse tempo é feito a inoculação do fungo de interesse, e o fungo de interesse então ele vai ter um tempo para colonizar o meio nutritivo, no caso serragem e suplementos orgânico. 40% de palha, 40% de bagaço de cana. Bom, essa é uma receita, na minha opinião, não trabalharia com bagaço de cana, não tenho experiência também, mas entendo que você tem que ter um cuidado muito grande, onde você vai ter dentro do teu substrato materiais nutritivos de rápida assimilação pelo fungo, e que podem vir outros fungos competidores como Trichoderma, Penicillium, e podem atacar esse composto antes que o fungo faça a sua colonização no espaço do substrato, tá? Trabalharia com uma receita daqui um pouco à base de capim, e você tem que também observar que tipo de capim você vai utilizar. Utilizar capins com fibras mais longas, porque isso vai fazer com que haja menos retenção de umidade no substrato, para que ele não fique encharcado, tá? Farelo de arroz e farelo de soja são bem-vindos, borra de café também. Não trabalho com gesso, a princípio trabalho com cal hidratada e tem tido um bom efeito. Para pleurotos, pode ser sim em jovem kombucha. Pensando no shiitake em relação a toras de eucalipto,
Bom, você tem que ver também que região do Nordeste você está e se realmente você vai ter clima para cultivar o shiitake, né? Mas pensando simplesmente nas toras, toras que você pode estar utilizando aí, pode ser mangueira, tá? Toras de mangueira e de leguminosas. Então, leguminosas, por que leguminosas? Árvores leguminosas, elas têm um nível de nitrogênio maior dentro do seu meio nutritivo, então isso vai acelerar também a decomposição da tora para a produção. A pasteurização que eu uso é pasteurização com tambor a princípio, mas a ideia é estar agora avançando para trabalhar com um sistema de caldeira geradora de vapor, onde o vapor é gerado por um sistema e ele é enviado para uma caixa metálica, um ambiente vedado e com isolamento térmico para que você consiga ter uma maior eficiência e ter um maior volume em relação à quantia de substrato pasteurizado. Bom, os pontos positivos aqui é Monique Cardoso. A facilidade, né, enquanto um composto, para mim essa é uma das principais. Enquanto você vai ter aí um composto que você vai ter que controlar, enfim, normalmente assim, em torno de uma semana aí para você fazer a estabilização do composto, o substrato eu faço o sistema em um dia, na verdade de 5 a 8 horas, tá? Bom, capim vetiver, Márcia, é um capim com uma relação carbono-nitrogênio alta, mas é um capim também muito rico em silício. Em trituração, teria que fazer testes. Daqui um pouco fazer uma suplementação desse capim, pode ser uma possibilidade. A questão principal é você ter volume para que isso se torne viável para você cultivar, né? A menos que seja um teste. Então, nesse sentido aí, eu vejo assim, bom, com cavilhas, Pronobis, eu não trabalho com parafina, não há necessidade, a princípio da parafina. Atendi há algum tempo um produtor próximo aqui onde eu estou e ele nunca utilizou a parafina. A parafina, ela é muito mais utilizada no sentido de te dar uma proteção quando vai ser feita a inoculação com serragem, né? Noz moscada 420, sim, como uma fonte de carbono, a casca seca de café ela pode ser utilizada. O detalhe é que você deveria, e eu recomendo que você faça uma boa trituração, para você ter uma melhor homogeneização de materiais, né? A casca seca de café poderia contribuir aí como uma parte maior de fonte de carbono para compor o substrato. E aí, adicionando a isso, a esse material aí, suplementação com farelos e farinhas orgânicas, que são possibilidades para nutrir melhor e aí dar uma condição para produzir mais cogumelos. Então esses são alguns pontos que a gente vem trazendo, né? Mas para quem está aí pensando em começar um cultivo comercial, além dessa questão do clima, enfim, as dificuldades técnicas que você tem em relação a... Bom, Quirera, Marcos, poderia até utilizar Quirera, mas eu recomendo que você trabalhe com materiais mais pulverizados quando você trabalha com materiais nutritivos, porque isso vai fazer com que você tenha uma maior mistura desse material nutritivo no substrato. Que daqui um pouco você vai ter pontos com mais nutrição, outros pontos com menos nutrição dentro do substrato. Isso vai fazer com que você tenha a diferença de produção de substrato por sacos, por bloco. Bom, para umidade, para medir umidade, então aqui Pronobis, indica algum medidor de umidade externo para medir umidade em cultivo em tora, área de bosque? Sim. Você pode estar trabalhando aí com um termohigrômetro desses, a pilha, tá? Existem alguns no mercado que podem aí fazer com que você tenha um monitoramento, né, da umidade e da temperatura. Mas existem alguns controladores que daí são eletrônicos, que você poderia também ter, né, onde você vai ter um sistema de irrigação, né? Então, o sistema de irrigação é controlado por um sensor
que vai ser colocado numa condição estratégica do teu cultivo, e quando necessário ele irriga as toras, né? Porque isso é algo assim que eu vi muito claro, é que quando se cultiva shiitake em toras, você tem que ter um controle rigoroso da umidade em todo o processo, né? Mas assim, um dos mais primordiais é aí no início, né, quando a tora vai ser colonizada, né? Você vai fazer a inoculação, colocar o fungo com as cavilhas e às vezes se você não consegue manter a recorrência, a regularidade da umidade, isso acaba fazendo com que a casca comece a se soltar, se ficar muito seco e você vai perder essas toras antes de iniciar a produção. Bom, produção estimada de shimeji por metro quadrado. Bom, vai depender de que estrutura você vai ter e quantos quilos de substrato você vai ter por metro quadrado, tá, Victor? E então, normalmente, assim, existe uma média geral em relação à produção de cogumelos por quilo de substrato, que fica em torno de 20%, né? Uma regra geral. Bom, então, voltando, enquanto não surgem outras perguntas, ressalto, se você tem interesse em cultivar cogumelos, primeiro passo, faça uma pesquisa de mercado. Faça uma pesquisa de mercado, procure os potenciais locais consumidores de cogumelos, para que você possa estar aí pensando em que locais você consegue vender esse cogumelo. Que aí você consegue começar a criar uma estimativa de produção. Quanto eu quero produzir? Aí, bom, tem que estudar também o clima, né? A minha técnica, o meu trabalho está muito mais voltado a trabalhar com espécies adaptadas ao clima e com proximidade às estações do ano. Então, dessa forma eu consigo otimizar um sistema de produção que não precise de tanta refrigeração. Trabalho mais com controle de ventilação e umidade. Bom, no caso de um cultivo controlado indoor, qual espécie de cogumelo você indica para ter um retorno rápido? A espécie que tem um retorno mais rápido em relação à produção é com certeza o gênero Pleurotus. Pleurotus, que aí vai ter shimeji branco, cinza, ering, shimeji premium. Então, Pronobis, muito interessante usar a aspersão nas pilhas de inoculação num período de incubação. Melhor ainda se você conseguir ter próximo aí, ou ver a possibilidade, depende do local da mata, né? Mas se você tiver só um termigrômetro, já vai te facilitar aí para você fazer um monitoramento, né? E observar também quando vai chover, se não vai chover, enfim, como tá, enfim, a umidade do ar, para aí você fazendo as irrigações. Bom, então, noz moscada 420. Você falou sobre caldeira vaporizando uma caixa. Quanto tempo de pasteurização para a serragem, tipo um mix 50 de serragem e 50 de casca de soja? Bom, eu acho que é um pouco exagerado essa quantia de casca de soja e aí você pode ter problemas. Eu iniciaria aí com 10, 15%. Tem que estar pensando assim. Tem alguns detalhes para você formular um substrato, né, que é a relação carbono-nitrogênio. Normalmente, se você vai observar um fungo, que no caso aqui, por exemplo, provavelmente isso aí é para shimeji, para Pleurotus, você vai ter aí, são fungos de degradação primária, né? Então eles degradam madeira, celulose. Eu não usaria tanto material nitrogenado no substrato. Isso pode impedir o desenvolvimento da corrida micelial. Márcia V. Peixoto, sim, a palha ela tem que estar bem seca, uma cor âmbar, tá? Para você fazer o processo, qualquer que seja o processo de tratamento para você utilizar na produção de cogumelos. Quando você tem ainda folhas verdes ou folhas não desidratadas, capim, enfim, o que acontece é que quando você pode pasteurizar esse material e for fazer inoculação, o que vai acontecer é que pode ocorrer uma fermentação do fungo inoculado junto com o material verde, que é nutritivo, e que aí não vai conseguir ter um desenvolvimento do fungo de interesse. Bom, Eduardo, produção espécies mais adequadas para cultivo em container. Primeira coisa é você saber assim, que espécies que você vai querer ter em função se você vai usar ou não refrigeração.
Se você for usar a refrigeração, você tem um espectro de espécies maior. Outro detalhe, como eu falei anteriormente, é você tem que conhecer o clima do local, né? A menos que você tenha um container ainda com isolamento térmico, mas esse container ele vai ter que ter sistema de recirculação de ar interna e externa. Então você vai também de alguma forma ficar dependente do clima externo. Então tem que ter essas observações para que você escolha a espécie mais adequada. Bom, em relação, por exemplo, ao sul, né? Eu estou aqui em Angelina, Santa Catarina. Então o clima aqui tem diferentes variações, né? Então no inverno, onde você tem um extremo, tem cogumelos que você vai poder cultivar nessa temperatura. Então seria aí o shimeji preto, o eringue, vai cultivar o shimeji premium black. Então no verão aí você vai poder estar cultivando aí pleurotus de amor, vai poder estar cultivando aí shimeji branco. Então, existem espécies que são adequadas para cada estação. Pronobis aqui, como você percebe a incidência de luz dentro do espaço de frutificação, no sentido de afetar a produção e colaboração? Apesar dos fungos eles não terem uma relação com fotossíntese, mas com certeza o espectro de luz influencia na qualidade e o desenvolvimento do fungo, do cogumelo. No caso específico de shiitake, a produção de shiitake, quando ela é num sistema menos artificial e com luminosidade um pouco mais natural, se observa que a coloração do fungo ela é muito mais intensa em relação a uma produção em um sistema muito artificializado. Bom, literatura sobre cultivo, eu conheço em linhas gerais, eu indico o livro Cogumelos da Embrapa. Mas eu posso dizer por experiência própria que as literaturas, elas são um caminho para você buscar informações, mas para você entender mais sobre o cultivo tem que ser algo mais avançado. Dentro das perguntas do História, alguém me perguntou em relação a controle também, como é que eu faço para controlar o CO2, que é o gás carbônico, dentro do cultivo, e ventilação, umidade, temperatura. Então, você pode aí estar trabalhando, no caso do CO2, que é o gás carbônico, ele tem uma influência maior no período produtivo. Então, no período em que eu vou colher, vou induzir os substratos, que é o meio nutritivo ensacado em sacos plásticos, para que eles produzam os cogumelos. Então, nesse período aí, existe e se tem a necessidade de você ter um controle rigoroso em relação a como você vai fazer a ventilação do espaço. Normalmente o gás carbônico ele se acumula nas partes mais baixas do espaço, e isso vai gerar vários problemas se você não fizer essa recirculação do ar dentro do espaço de cultivo. Principalmente aí relacionado à má formação dos cogumelos e também uma coisa que também acontece nas plantas, né? Um certo estiolamento. Então o fungo, em vez dele, no caso do shimeji, se ele vai dar um buquê, uma formação bem curta da estipe, que é aquele talinho do cogumelo, ele vai ter uma formação muito mais comprida, e a parte do pílio, que é o chapéu, bastante deformada. A umidade também é muito importante que você controle dentro do sistema de produção. Então, isso vai fazer com que você se atente em relação à produção e como isso vai influenciar para aumentar ou baixar a produção. Eu vou mostrar um bloquinho. Esse aqui é um bloquinho de curso, do último curso que eu dei. Isso aqui é demonstrativo. Esse aqui é de shimeji branco. Então esse bloco aqui ele tá foi produzido em abril. Então aqui vocês podem observar, isso aqui não estava num local com controle. Então se você observar aqui nas laterais aqui, ó, isso aqui se chama pílio, tá?
Nesse caso aqui você observa que ele tem uma coloração um pouco mais para marrom, para um queimado. Quando você observar isso aqui num cultivo, é sinal que a umidade relativa do ar dentro do teu cultivo ela está baixa. E isso vai fazer com que comece a ocorrer o ressecamento do cogumelo, do basidioma, né, que é o nome mais técnico. O melhor e o mais eficiente controle de pragas é o isolamento o mais restrito possível em relação a como você vai fazer, enfim, o teu cultivo. Telas, trabalhar com muitas telas finas, telas anti-afídio, sistemas de entrada daqui um pouco, buscando fazer uma antessala antes de fazer a sala de entrada no teu cultivo, então onde você tem um sistema de... você vai impedir que os insetos, enfim, e possíveis consumidores dos fungos entrem dentro da tua sala. Bom, para você montar uma pequena estufa aí, você vai ter que ter, primeira coisa, pelo menos um termohigrômetro. O que é o termohigrômetro? É um aparelho medidor de temperatura e umidade, para você fazer um monitoramento da temperatura e da umidade relativa do ar dentro do seu espaço. Depois disso você vai ter que ter e pensar e planejar um sistema de umidificação do ar desse ambiente. Em uma das fases da produção dos cogumelos se precisa ter umidade relativa do ar elevada, que é a fase de produção do basidioma, que é a fase de colheita dos cogumelos. Mostrando aqui de novo, então, em Joy Kombucha, ó, se você observar aqui, ó, tá levemente marronzinho aqui do lado, né, do chapéu, que é o pilho, né? Então isso acontece por ressecamento, né? O ressecamento do cogumelo em função que você não está conseguindo controlar essa umidade. Então a primeira coisa é saber quanto está a umidade relativa do ar dentro da minha sala. Controle de formigas. Você pode trabalhar daqui um pouco uma barreira mais natural possível. Primeira coisa, depende do lugar que está o teu cultivo, com plantas repelentes ao redor, cravo, manjericão, trabalhar com hortelã e procurar ter uma certa limpeza em relação ao espaço ao redor. Então, depois disso, poderia estar entrando, por exemplo, com óleo essencial de citronela para aplicar ao redor do espaço de cultivo. Procurar, por exemplo, também as pilhas de toras, elas não ficarem em contato direto com o chão. A homeopatia de formiga também pode ser, mas eu acho que é interessante primeiro também observar, né? Observa o que tem no teu ambiente, o que está acontecendo ali, por que a formiga está vindo, né? O Márcio Aida, como você vê o potencial do mercado brasileiro para o consumo de cogumelo? Inclusive, conversando contigo, Márcio, eu lembro que você comentou em relação a gente teve uma conversa em relação até à situação que a gente vive hoje. Eu entendo que a produção de cogumelos e o consumo, o mercado, a tendência é ele aumentar cada vez mais. Por ser uma fonte de proteína de alta qualidade, por ser um alimento de alta digestibilidade, tá? Eu acredito que os cogumelos eles estão cada vez mais sendo consumidos, e tem se mostrado novas formas e preparações de fazer isso, inclusive numa live que nós fizemos sexta-feira passada, falando em cogumelos fermentados, em novas formas de preparações que atentem muito mais ao paladar do brasileiro, e também essa questão muito forte da saúde, né? Que hoje o que a gente precisa fazer e pode fazer para estar bem e para ter saúde e enfrentar as situações que a gente encontra hoje, é o que é cuidar da alimentação. E, na minha opinião, os cogumelos entram muito forte dentro desse ponto saúde. Bom, considerando um container refrigerado, então. Bom, eu trabalharia com diversificação de espécies, porque daqui um pouco você vai poder atingir vários públicos
e também para não criar tanta, daqui um pouco assim, você ter como diversificar e ter cogumelos com texturas diferentes. Isso é uma possibilidade quando você vai trabalhar com container. Então eu teria, por exemplo, um eringue aí, que é um cogumelo onde você precisa de mais umidade e que também requer temperaturas mais baixas. Eu poderia ter um shimeji premium, claro, isso comentando no verão, né? Mas se você está no sul, no inverno você consegue, como eu falei anteriormente, trabalhar com esses cogumelos. Então, essa é a vantagem do refrigerado. Você consegue ter um controle maior em relação a espécies, uma diversidade maior, e você consegue controlar mais o metabolismo do fungo. Então, tanto para acelerar quanto para diminuir, por exemplo, a velocidade produtiva do fungo. Já está bem passado, acredito que esteja aí em torno de 350 gramas, né? Bom, Alemanha 4 quilos aí, ó, ITERS. Isso é um fato, pois aqui a cultura de cogumelos é algo recente. E tudo que se passa pela alimentação também está muito associado à cultura, né? Então, tem lugares onde você vai ter um consumo muito elevado de carne, onde vai ter uma restrição muito maior em relação ao consumo de cogumelos, né? Então o Brasil aqui consome muita carne, né? E essa cultura em relação ao consumo de cogumelos no Brasil é algo recente e agora que está começando a se popularizar. Então, nesse sentido, o consumo é relativamente baixo, mas eu entendo que existe uma expressão para ser elevada e aí buscando atingir vários públicos, não só em relação ao potencial de comprar esses cogumelos, mas também no sentido de levar e incentivar formas de consumo de cogumelos desde a criança até o jovem, o adulto e o idoso, enfim, que as pessoas possam ter acesso e formas de preparações que sejam saudáveis e também palatáveis e gostosas para todo mundo consumir. Eu acredito que isso vai interagindo e renovando para uma outra cultura, né? Quem sabe em diminuição do consumo da carne, enfim, nesse sentido. Uma outra coisa ainda, um detalhe em relação aos cogumelos, que eu vejo que isso vai crescer muito, é porque é um produto que tem pouca manipulação. Você não tem manipulação, por exemplo, com uma carne num frigorífico, por quantas pessoas passa. E hoje, no momento que a gente vive, a gente sabe que você tem que ter um cuidado em relação ao teu alimento, né? Quantas pessoas estão manipulando ele, como elas estão manipulando. Então, quando você pensa num cogumelo, no consumo de cogumelos, normalmente assim, e é o público que eu venho trabalhando, é quem vai estar entregando em cestas, deliveries, vai estar entregando direto para o consumidor final. Então esse consumidor tem uma garantia maior em relação a qual a origem do meu alimento, de que forma ele chegou até mim, que qualidade ele tem, né? Sair de um sistema industrial de alimentação, de produção, para um sistema onde que você possa atender o teu consumidor de forma mais direta, né? Ou que se chama também de quilômetro zero. Quantos dias de produção da inoculação à colheita é uma espécie mais rápida? Posso dar o exemplo assim, ó, no verão pode chegar a produzir aí em 20 dias, tá? 20, 25 dias, shimeji branco. No inverno, um cogumelo, desde a inoculação até a sua produção final, por exemplo, o Pleurotus ostreatus, variedade flórida, ou um eringue, você vai ter aí um tempo de produção de pelo menos aí 35 dias. Essa particularidade ela se refere à espécie e também ao metabolismo do fungo em relação às variações de temperatura. Na sua região, qual o público consumidor? O público consumidor que eu atendo e que veio muito para os meus cursos, hoje então são o quê? É um público consumidor que está buscando uma alimentação saudável, seja por motivos de saúde ou por motivos de entender que alimentação fast food, alimentação que ele está vivendo
não condiz mais com a realidade e com a saúde que ele quer ter. E dois públicos muito específicos, que são o público vegano e vegetariano. Então, Guitters aí, ó, em 15 dias, ó, shimeji branco e cinza. Sim, é bem possível. Tá? Depende da temperatura que você vai ter. Normalmente a temperatura de colonização para os pleurótos, elas têm uma estabilidade mais próxima, então não existe muita diferenciação. Então, com certeza, no verão vai ser muito mais rápida. Qual tora que você teve melhor experiência na produção de shiitake em ambiente natural? Bom, em relação a toras, eu trabalhei até hoje somente com eucalipto, tá? E em relação à produção, não só a espécie ela se faz interessante, mas também conhecer qual a fertilidade do solo que gerou a biomassa dessa espécie, tá? Eu posso ter 10 tipos de eucalipto diferentes. Eu vou ter um tipo de eucalipto que foi produzido numa área degradada. Eu vou ter um outro eucalipto que foi produzido numa área orgânica, com adubação orgânica, com saúde do solo, com construção do solo. Não vai ser a mesma nutrição que está dentro da tora que vai alimentar o fungo. Sim, tem uma certa experiência com desidratação. Depende do cogumelo que você vai querer utilizar para desidratar, mas entendo que é muito mais viável economicamente trabalhar com consumo in natura e venda in natura de cogumelo. O custo-benefício hoje é eucalipto. Depois do eucalipto, aí vai depender da região, trabalhar com espécies leguminosas, né, Pronobis florestal. Espécies leguminosas têm uma relação carbono-nitrogênio um pouco maior, e vai facilitar a colonização e um fluxo maior de toras produzindo, né? Ou, pensando no escalonamento para shiitake, ter uma produção, uma inoculação mais contínua de tora. O Piauí pergunta, quais espécies adequadas à umidade e à temperatura? Bom, eu não conheço o clima do Piauí, mas vai ter que ser espécies que são adequadas para clima quente, né? Em relação à umidade, bom, também não conheço, mas se for um clima seco, você vai ter que trabalhar com estruturas de produção que sejam mais estanques, né? Que você consiga segurar muito mais a umidade dentro do ambiente. Então, estruturas de lona, estruturas muito rústicas, em ambientes quentes vai ser muito difícil de produzir, né? O desafio. E locais muito quentes também, mas tive um aluno, inclusive, que produziu pleurotos na Amazônia, então em Rondônia, tá? Mas a dificuldade é muito grande. Depende do teu nível de investimento, né? Quanto você tem de capital fixo para estar investindo. Como os componentes orgânicos não haverá competidores que atrapalham o crescimento. Bom, esse é o processo que o intuito da pasteurização, né? Você cria uma janela de tempo onde você vai amenizar os micro-organismos que não são benéficos para o substrato, e nesse tempo é feita a inoculação do fungo de interesse, e o fungo de interesse então ele vai ter um tempo para colonizar o meio nutritivo, no caso serragem e suplementos orgânico. 40% de palha, 40% de bagaço de cana. Bom, essa é uma receita, na minha opinião, não trabalharia com bagaço de cana, não tenho experiência também, mas entendo que você tem que ter um cuidado muito grande, onde você vai ter dentro do teu substrato materiais nutritivos de rápida assimilação pelo fungo, e que podem vir outros fungos competidores como Trichoderma, Penicillium, e podem atacar esse composto antes que o fungo faça a sua colonização no espaço do substrato, tá? Trabalharia com uma receita daqui um pouco à base de capim, e você tem que também observar que tipo de capim você vai utilizar. Utilizar capins com fibras mais longas, porque isso vai fazer com que haja menos
retenção de umidade no substrato para que ele não fique encharcado, tá? Farelo de arroz e farelo de soja são bem-vindos, borra de café também. Não trabalho com gesso, a princípio trabalho com cal hidratada e tem tido um bom efeito. Para pleurotos, pode ser sim em jovem kombucha. Bom, pensando no shiitake em relação a toras de eucalipto, bom, você tem que ver também que região do Nordeste você está e se realmente você vai ter clima para cultivar o shiitake, né? Mas pensando simplesmente nas toras, toras que você pode estar utilizando aí, pode ser mangueira, tá? Toras de mangueira e de leguminosas. Então, leguminosas, por que leguminosas? Árvores leguminosas, elas têm um nível de nitrogênio maior dentro do seu meio nutritivo, então isso vai acelerar também a decomposição da tora para a produção. Bom, a pasteurização que eu uso é pasteurização com tambor a princípio, mas a ideia é estar agora avançando para trabalhar com um sistema de caldeira geradora de vapor, onde o vapor é gerado por um sistema e ele é enviado para uma caixa metálica, um ambiente vedado e com isolamento térmico para que você consiga ter uma maior eficiência e ter um maior volume em relação à quantia de substrato pasteurizado. Bom, os pontos positivos aqui é Monique Cardoso. A facilidade, né, enquanto um composto, para mim essa é uma das principais. Enquanto você vai ter aí um composto que você vai ter que controlar, enfim, normalmente assim, em torno de uma semana aí para você fazer a estabilização do composto, o substrato eu faço o sistema em um dia, na verdade de 5 a 8 horas, tá? Bom, o capim vetiver, Márcia, é um capim com uma relação carbono-nitrogênio alta, mas é um capim também muito rico em silício. Em trituração, teria que fazer testes. Daqui um pouco fazer uma suplementação desse capim, pode ser uma possibilidade. A questão principal é você ter volume para que isso se torne viável para você cultivar, né? A menos que seja um teste. Então, nesse sentido aí, eu vejo assim, bom, com cavilhas, Pronobis, eu não trabalho com parafina, não há necessidade, a princípio da parafina. Atendi há algum tempo um produtor próximo aqui onde eu estou e ele nunca utilizou a parafina. A parafina, ela é muito mais utilizada no sentido de te dar uma proteção quando vai ser feita inoculação com serragem, né? No caso de inoculação com cavilhas, não vejo a necessidade de vedar com parafina e breu, que poderia também ser substituído por cera de abelha, daqui um pouco, depende da escala, né? Noz moscada 420, sim, como uma fonte de carbono, a casca seca de café ela pode ser utilizada. O detalhe é que você deveria, e eu recomendo que você faça uma boa trituração, para você ter uma melhor homogeneização de materiais, né? A casca seca de café poderia contribuir aí como uma parte maior de fonte de carbono para compor o substrato. E aí, adicionando a esse material aí, suplementação com farelos e farinhas orgânicas, que são possibilidades para nutrir melhor e aí dar uma condição para produzir mais cogumelo. Então esses são alguns pontos que a gente vem trazendo, né? Mas para quem está aí pensando em começar um cultivo comercial, além dessa questão do clima, enfim, as dificuldades técnicas que você tem em relação a Quirera, Marcos, poderia até utilizar Quirera, mas eu recomendo que você trabalhe com materiais mais pulverizados quando você trabalha com materiais nutritivos, porque isso vai fazer com que você tenha uma maior mistura desse material nutritivo no substrato.
porque daqui um pouco você vai ter pontos com mais nutrição, outros pontos com menos nutrição dentro do substrato. Isso vai fazer com que você tenha a diferença de produção de substrato por sacos, por bloco. Bom, para umidade, para medir umidade, então aqui Pronobis, indica algum medidor de umidade externo para medir umidade em cultivo em toras em área de bosques? Sim, você pode estar trabalhando aí com um termohigrômetro desses a pilha, tá? Existem alguns no mercado e que podem aí fazer com que você tenha um monitoramento, né, da umidade e da temperatura. Mas existem alguns controladores que daí são eletrônicos, que você poderia também ter, né, onde você vai ter um sistema de irrigação, né. Então o sistema de irrigação é controlado por um sensor que vai ser colocado numa condição estratégica do teu cultivo, e quando necessário ele irriga as toras, né, porque isso é algo assim que eu vi muito claro, é que quando se cultiva shiitake em toras, você tem que ter um controle rigoroso da umidade em todo o processo, né? Mas assim, um dos mais primordiais é aí no início, né, quando a tora vai ser colonizada, né? Você vai fazer a inoculação, colocar o fungo com as cavilhas, e às vezes, se você não consegue manter a recorrência, a regularidade da umidade, isso acaba fazendo com que a casca comece a se soltar, se ficar muito seco, e você vai perder essas toras antes de iniciar a produção. Bom, produção estimada de shimeji por metro quadrado, bom, vai depender de que estrutura você vai ter e quantos quilos de substrato você vai ter por metro quadrado, tá, Victor? E então, normalmente, assim, existe uma média geral em relação à produção de cogumelos por quilo de substrato, que fica em torno de 20%, né? Uma regra geral. Bom, então, voltando, enquanto não surgem outras perguntas, ressalto, se você tem interesse em cultivar cogumelos, primeiro passo, faça uma pesquisa de mercado. Tá? Faça uma pesquisa de mercado, procure os potenciais locais consumidores de cogumelos, para que você possa estar aí pensando em que locais você consegue vender esse cogumelo. Que aí você consegue começar a criar uma estimativa de produção. Quanto eu quero produzir, tá? Aí, bom, tem que estudar também o clima, né? A minha técnica, o meu trabalho está muito mais voltado a trabalhar com espécies adaptadas ao clima e com proximidade às estações do ano. Então, dessa forma eu consigo otimizar um sistema de produção que não precise de tanta refrigeração. Trabalho mais com controle de ventilação e umidade. Bom, no caso de um cultivo controlado indoor, qual espécie de cogumelo você indica para ter um retorno rápido? Bom, a espécie que tem um retorno mais rápido em relação à produção é com certeza o gênero Pleurotus, tá? Então, Idgulin, então os Pleurotus, que aí vai ter shimeji branco, cinza, ering, shimeji premium. Então, Pronobis, muito interessante usar a aspersão nas pilhas de inoculação num período de incubação. Melhor ainda se você conseguir ter próximo aí, ou ver a possibilidade, depende do local da mata, né? Mas se você tiver só um termohigrômetro, já vai te facilitar aí para você fazer um monitoramento, né? E observar também quando vai chover, se não vai chover, enfim, como tá, enfim, a umidade do ar, para ir você fazendo as irrigações. Bom, então noz moscada 420. Você falou sobre caldeira vaporizando uma caixa. Quanto tempo de pasteurização para a serragem, tipo um mix 50 de serragem, 50 de casca de soja? Bom, eu acho que é um pouco exagerado essa quantia de casca de soja, e aí você pode ter problemas. Eu iniciaria aí com 10, 15%, tá? Você tem que estar pensando assim,
tem alguns detalhes para você formular um substrato, né, que é a relação carbono-nitrogênio. Normalmente, se você vai observar um fungo, que no caso aqui, por exemplo, provavelmente isso aí é para shimeji, para pleurotus, você vai ter aí, são fungos de degradação primária, né? Então eles degradam madeira, celulose, tá? Então eu não usaria tanto material nitrogenado no substrato. Isso pode impedir o desenvolvimento da corrida micelial. Márcia V. Peixoto, sim, a palha ela tem que estar bem seca, uma cor âmbar, tá? Para você fazer o processo, qualquer que seja o processo de tratamento para você utilizar na produção de cogumelos. Quando você tem ainda folhas verdes ou folhas não desidratadas, capim, enfim, o que acontece é que quando você pode pasteurizar esse material e for fazer a inoculação, o que vai acontecer é que pode ocorrer uma fermentação do fungo inoculado junto com o material verde, que é nutritivo, e que aí não vai conseguir ter um desenvolvimento do fungo de interesse. Bom, Eduardo, produção espécies mais adequadas para cultivo em container. Primeira coisa é você saber assim, que espécies que você vai querer ter em função se você vai usar ou não refrigeração. Se você for usar a refrigeração, você tem um espectro de espécies maior. Outro detalhe, como eu falei anteriormente, é você tem que conhecer o clima do local, né? A menos que você tenha um container ainda com isolamento térmico, mas esse container ele vai ter que ter sistema de recirculação de ar interna e externa, então você vai também de alguma forma ficar dependente do clima externo. Então tem que ter essas observações para que você escolha a espécie mais adequada. Então, eucaliptos de agroflorestal com certeza vai ter uma boa nutrição, né? Você vai ter uma boa adubação aí. Acredito que seja a melhor relação custo-benefício, até porque assim, você pensar as toras do shiitake, você vai ter várias produções, aí a tora não está mais produzindo, ela vai voltar para o sistema para compor como fonte de carbono, né? Então, Pronovis florestal, eu vejo assim que a combinação de shiitake com agrofloresta é algo bem interessante. Bom, desidratar sobra das feiras. Sim, Miriam, pode ser uma alternativa assim, desidratar sobras de produção, desde que elas tenham qualidade, e você pode estar aí pensando em fazer uma farinha proteica. Que alternativas posso estar usando a Rosângela aqui, Gutierrez, para umidificar e deixar o chão molhado para manter a umidade adequada. No meu cultivo, como sou iniciante, estou cultivando em um quarto. Bom, quando você tem um quarto, um ambiente que não te possibilita, depende aí muito, Rosângela, se você tem condição de fazer uma umidificação maior da sala, que isso não vá deteriorar a tua sala com tempo muito rápido, eu poderia estar trabalhando com um sistema com nebulização, né? Além dos nebulizadores ultrassônicos que são utilizados para cultivos menores, em cultivos maiores aí eu trabalharia com um sistema de nebulização, que é um sistema de irrigação utilizado também em sistemas de viveiro, de produção de mudas vegetais, tá? Então o sistema de nebulização seria um dos mais adequados, quando você vai trabalhar em áreas maiores. Menores, trabalhar com um umidificador ultrassônico e tentar buscar formas de manter a umidade de dentro. Bambu como embalagem, sim, é possível. Conheço um produtor no Paraná, o Emerson Martins, que tem desenvolvido uns trabalhos com bambu. Tive um aluno em Blumenau também que fez alguns testes utilizando colmos de bambu como embalagem para substrato. Respondendo a pergunta do Gilberto, é algo que eu venho trabalhando e provavelmente tendo novidades em breve em relação a formas de pensar uma produção de cogumelos sem o uso de plástico, né? A minimização do uso do plástico, sim, é algo importante a ser pensado, mas no momento ainda é algo que... Bom, o Forger,
Pode ser também, né, Gutierrez, mas vai depender muito da escala, né? Vai depender muito da escala e a sala, do tamanho da sala que você vai ter, né? Mas pode ser uma possibilidade. Obrigado aí, chefe Délio Fernandes. Obrigado aí também, Gilberto. Então, pessoal, dúvidas ainda? Você tem quais são ainda as dificuldades você sente ou assim, o que são os entraves assim que você tem observado para iniciar a tua produção? Essa é uma live mais geral no sentido de trazer algumas respostas, mas a resposta maior também vai vir no seu dia a dia, né? Executar métodos adequados, protocolar métodos de produção. Sim, trabalho com assessoria, trabalho com projeções aí. Quem tiver interesse pode estar entrando em contato pelo direct no meu Instagram, tá bem? Então, Edumel, nós estamos pensando aí em trazer um curso aí. Existe já um processo de planejamento para isso, mas no momento a gente tem trabalhado tentando desmistificar algumas coisas em relação à produção dos cogumelos. Existem muitas dúvidas em relação à produção. Existe hoje muito material na internet, mas às vezes muito material desencontrado. Então você vai buscar informações, mas são informações muito misturadas, que às vezes você vai ter dificuldade em relação a casar isso para você ter teu cultivo. O Gilberto aqui, o principal entrave é obter inóculo. Olha, Gilberto, isso é relativo, né? Quem sabe agora, no tempo da pandemia, a relação dos transportes prejudique isso. Mas existe uma relação aí de trabalhos e vem se formando pequenos produtores de inóculo, que o inóculo seria o fungo desenvolvido em grãos. E acredito que existam outras possibilidades aí, nós estamos pensando aí de como fazer para termos produtores de inóculos mais setorizados dentro do Brasil e que se consiga fazer uma acessibilidade maior para quem quer cultivar. Agradeço aí, Marcos Matei, a gente vai conversando sim, tá bem? Muito obrigado também pela atenção. Para iniciar uma produção comercial, tipo 1 tonelada por mês. Bom, Gutierrez, primeira coisa, é 1 tonelada de substrato. Eu entendo como mais viável trabalhar com a serragem pela questão da homogeneização e pela facilidade, né, em relação a ter uma qualidade maior em relação ao produto. A palha, você tem que ter uma palha seca, enfim, você vai ter que ter um lugar que tenha disponibilidade de feno, enfim, o feno tem que ser de qualidade. Às vezes você vai ter um feno com uma qualidade inferior, ou vai ter feno com terra junto. Então eu tive a experiência de acompanhar um produtor, ele tinha um túnel de pasteurização para 3 toneladas, e desenvolver um processo de pasteurização, enfim, de compostagem com palha e ter uma contaminação muito alta com cuprinos e que provavelmente assim muito associado a ser um substrato velho, uma palha velha, e era uma palha suja que eu tinha observado já no início que tinha terra, mas o produtor insistiu e que gostaria de fazer. Então tem que se ter cuidado em relação à origem e qualidade dos materiais, né? Que não tenham outros fungos nos materiais que compõem o substrato, porque isso dificulta o tratamento térmico. Bom, pessoal, a live ela está acabando aqui, mas eu vou daqui um pouco responder mais algumas perguntas, vou iniciar uma nova live aí para a gente conversar, tá bom? Respondo aí depois, tá bem? A gente está finalizando agora e eu respondo nas próximas aí essas 2 perguntas.